Eu nunca imaginei que ia escrever sobre isso. Não por vergonha, mas porque algumas coisas doem tanto que a gente prefere enterrar fundo, como se não falando elas deixassem de existir. Mas hoje acordei com aquele peso no peito de novo, o mesmo que sinto toda vez que ouço um irmão na congregação falar em milagres, ou fé inabalável. Então vou contar. Não para acusar ninguém, só para não carregar sozinha mais. Conheci o Davi numa sexta-feira de culto na CCB. Eu tinha 22 anos e já não enxergava quase nada desde os 16, por causa de um glaucoma que os médicos disseram que ia me deixar cega de vez. Minha mãe me levava nos cultos porque achava que Deus ia me curar. Eu ia mais por ela, para não vê-la chorar. Naquele dia, o Davi estava na porta distribuindo os hinos. Quando ele colocou o livrinho na minha mão, nossos dedos se encostaram sem querer, e ele segurou a minha mão um segundo a mais do que o normal. Irmã, precisa de ajuda para achar o lugar? Ele perguntou. A voz era grossa, mas tinha um tom suave, como se ele já soubesse que eu não via direito. Não, obrigada. Eu decoro os números, respondi. Mas ele não soltou minha mão. Posso te guiar até o banco? Insisti que não precisava, mas ele foi andando do meu lado mesmo assim, devagar, como se tivesse medo que eu tropeçasse. Depois do culto, ele me esperou do lado de fora. Mora longe? Perguntou. Eu morava a 5 quadras dali, mas deixei ele me acompanhar até em casa. No caminho, ele falou que era diácono há 3 anos, que trabalhava numa oficina mecânica e que gostava de ler a Bíblia em voz alta para não dormir no ônibus. Eu ri porque era a primeira vez que um homem falava dessas coisas para mim sem parecer que estava tentando impressionar. Ele pediu meu telefone. Eu dei. Começamos a nos ver toda semana. Davi vinha me buscar para culto, me levava para tomar sorvete depois, sentava do meu lado no banco da congregação e ficava virando as páginas do inário para mim. Um dia ele chegou com um presente, um relógio de pulso que falava as horas. Para você não depender dos outros, disse. Eu nunca tinha ganhado um presente assim, algo útil e ao mesmo tempo carinhoso. Comecei a pensar que talvez Deus não tivesse me curado da cegueira, mas tinha mandado Davi para me ajudar a viver com ela. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja. Minha mãe chorou o culto todo, meu pai, que nunca gostou de religião, ficou quieto no canto. Davi prometeu na frente de todo mundo que ia cuidar de mim, até que a morte nos separe. Eu acreditei. Como não acreditar num homem que todos os domingos subia no púlpito para ler a palavra, que passava as noites orando pelos doentes, que me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo? Os primeiros anos foram bons. Davi arrumou um emprego melhor numa concessionária, comprou uma casa pequena no Jardim das Palmeiras. Eu aprendi a fazer as coisas sozinha, cozinhar com as mãos, separar as roupas pelo tato, varrer a casa seguindo as paredes. Ele nunca reclamava quando eu quebrava um prato ou deixava a comida queimar. A próxima vez sai melhor, dizia, e me abraçava. Às vezes, à noite, ele lia a Bíblia para mim em voz alta, e eu adormecia ouvindo os salmos. Mas então começaram as viagens. Davi sempre viajava a trabalho, mas de uns 2 anos para cá as viagens ficaram mais longas. Uma semana virava 10 dias viravam 15. Ele ligava todo dia, mas as ligações ficavam mais curtas. Tô ocupadão aqui, amor, mas tô pensando em você. Eu perguntava quando ele voltava e ele respondia, logo logo. Uma vez, perguntei se podia ir junto. Ele ficou quieto do outro lado da linha. Melhor não, Marisa. Você não ia gostar do lugar. É muito quente, muito barulho. Você não tá acostumada. Eu aceitei. Sempre aceitava. Até que um dia, uma irmã da congregação me parou no culto. Marisa, que bom te ver. O Davi tá bem? Eu disse que sim, que ele tava viajando. Ela fez uma pausa. Ah, é mesmo. Ele sempre viaja, né? O tom dela era estranho, como se tivesse mais coisa para dizer. Por quê? Perguntei. Ela hesitou. Não, nada. É que bom, a gente quase não vê ele mais por aqui. Nem nos cultos de oração. Eu não soube o que responder. Naquela noite, quando Davi ligou, perguntei por que ele não ia mais nos cultos. Tô cansado, Marisa. Você sabe como é. Mas tô orando em casa, pode crer. Comecei a descom. Sei não de uma vez, mas aos poucos, como uma mancha que vai se espalhando no tecido até você perceber que já está grande demais para ignorar. Primeiro foram as pequenas mentiras. Coisas que não batiam. Um voo atrasado que não aparecia no rastreamento. Uma reunião em horário de culto, um cheiro de perfume no casaco que não era o meu. Eu fingia não notar, porque questionar era abrir uma porta que eu não tinha certeza se queria atravessar. Mas a porta foi se abrindo sozinha. Uma tarde, enquanto arrumava a gaveta de meias dele, encontrei um recibo de hotel. Não era de nenhuma viagem de trabalho que ele tinha me falado.
O nome do lugar não me dizia nada, mas a data era de 3 semanas atrás, uma noite em que ele tinha dito que ficaria até tarde no escritório. Guardei o papel na bolsa, dobrei com cuidado, como se fosse uma prova que podia se desmanchar se eu amassasse demais. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. Não era a primeira vez, mas era a primeira vez que eu sentia o estômago embrulhar antes de digitar a senha. Ele usava a mesma há anos, o aniversário da mãe dele. As mensagens estavam lá no WhatsApp, em uma conversa com um número salvo como Trabalho, SP. Não eram mensagens de trabalho. Asterisco, saudades. Quando você volta? Asterisco. Asterisco, não posso hoje, amor. Ela tá desconfiada. Asterisco. Asterisco, Marisa? Asterisco. Asterisco, SHHH, asterisco. As palavras queimaram meus olhos. Eu deveria ter fechado, deveria ter fingido que não tinha visto, mas meus dedos tremiam e eu desci a tela sem querer. Fotos. Não muitas, mas o suficiente. Uma mão feminina no volante do carro dele, um sorvete compartilhado em uma praça que eu não reconhecia, um beijo borrado tirado às pressas. O chuveiro desligou. Eu devolvi o celular no lugar, com as mãos geladas. Quando ele entrou no quarto, enxugando o cabelo com a toalha, eu estava sentada na cama, olhando para a parede. Tudo bem? Ele perguntou, como se não soubesse. Acho que tô com enxaqueca, respondi. Ele se aproximou, passou a mão no meu ombro. Eu não me mexi. O cheiro do sabonete dele, que antes me acalmava, agora me dava náusea. Quer que eu pegue um remédio? Não. Ele ficou quieto por um segundo, como se esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Quando não disse, ele se afastou, vestiu a camisa e sentou na poltrona do canto, ligando a TV. Eu continuei olhando para a parede, ouvindo o barulho dos canais sendo trocados, até que o silêncio entre a gente ficou mais alto que o som da televisão. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Fiquei observando o rosto dele na luz cinzenta do amanhecer, tentando encontrar algo que reconhecesse. Os mesmos traços, a mesma cicatriz na sobrancelha de quando foi criança e caiu de bicicleta, a mesma maneira de respirar fundo antes de acordar. Mas era como olhar para um estranho. Ele abriu os olhos e me viu ali parada ao lado da cama. Bom dia, murmurou, ainda sonolento. Davi. O jeito que eu falei o nome dele fez com que ele se sentasse de repente, espremendo os olhos como se estivesse esperando um soco. O quê? A gente precisa conversar. Ele engoliu em seco. Não negou. Não tentou fingir. Só ficou olhando para mim, e isso doeu mais do que qualquer mentira. É sobre o que você acha que é? Perguntou baixo. Não sei. Você me diz. Ele passou a mão no rosto, como se pudesse apagar tudo aquilo com um gesto. Marisa. Quantas vezes? Ele não respondeu de primeira. Depois, suspirou. Não sei. Não sabe ou não quer dizer? As duas coisas. Eu me levantei da cama, porque se ficasse ali mais um segundo, ia desmoronar. Fui até a janela, cruzei os braços, olhei para a rua lá embaixo. O movimento dos carros, das pessoas indo trabalhar, tudo parecia tão normal. Como se o mundo não tivesse parado de girar. Por quê? Perguntei, sem virar. Ouvi ele se mexer na cama, o som do lençol sendo puxado. Não foi por causa de você. Não me importa por causa de quem foi. Eu quero saber por quê. Porque a voz dele falhou. Porque eu pude. Essas 3 palavras caíram no quarto como pedras. Eu me virei devagar. Você asterisco pôde asterisco? Ele não olhou para mim. Não foi planejado. Aconteceu. E aí não consegui parar. Quantas? Uma. Como se isso fosse pouco. Como se uma traição fosse melhor que 2. Você conhece ela? Ele balançou a cabeça, ainda sem me encarar. Não assim. A gente se viu em algumas viagens. Ela trabalha na mesma área. Fiquei olhando para o perfil dele, a luz fraca do abajur marcando a sombra do nariz, a mandíbula tensa. Uma área. Uma área asterisco. Como se isso explicasse alguma coisa. Como se o fato de ela ser da mesma profissão tornasse tudo menos sujo, menos calculado. Viagens, repeti. Você transou com ela em asterisco viagens asterisco. Ele finalmente virou o rosto, mas só até a metade, como se não aguentasse me encarar de frente. Não foi assim. Não foi, só isso. Então foi o quê? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Jantares? Conversas profundas à luz de velas? Vocês se asterisco apaixonaram asterisco? Não, ele respondeu rápido, quase irritado. Não foi nada disso. Então foi asterisco o que asterisco? Silêncio. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu já tinha visto 1000 vezes, mas que agora parecia ensaiado, falso. Foi fácil. Não tinha complicação. Não tinha. Asterisco eu asterisco completei, antes que ele terminasse. Não tinha asterisco minha asterisco.
Ele não negou. Só ficou ali imóvel, como se qualquer movimento pudesse piorar as coisas. E talvez pudesse. Talvez se ele se mexesse, eu fosse capaz de levantar e quebrar algo. Ou de chorar. E eu não queria chorar na frente dele. Quantas vezes? Não sei. Asterisco não sabe asterisco? Não contei. Claro que não, ri sem graça. Porque contar seria assumir que era importante, né? Que valia a pena lembrar. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse cansado. Como se ele asterisco tivesse o direito de estar cansado. Não foi importante. Então por que fez? Não houve resposta. Só o som da respiração dele, lenta, controlada, como se estivesse se esforçando para não perder a paciência. Como se eu asterisco fosse a irracional ali. Você vai embora? Perguntei, depois de um tempo. Ele levou alguns segundos para entender. Não. Não asterisco hoje asterisco. Você quer dizer. Não repetiu, mais firme. Não vou embora. Por quê? Minha garganta doeu. Pra quê? Porque ainda te quero. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Não era um te amo. Não era um preciso de você. Era um te quero vago, preguiçoso, como se eu fosse um hábito que ele não estava pronto para largar. Você não me tem asterisco. Falei. Não mais. Ele esticou a mão na minha direção, mas não me tocou. Só deixou os dedos pairando no ar, como se testasse a distância entre a gente. Eu sei. Não, você não sabe. Virei o corpo todo para ele, pela primeira vez desde que a conversa tinha começado. Porque se soubesse não estaria aí. Não estaria asterisco tentando asterisco. Tentando asterisco o que é asterisco? Me convencer de que isso não mudou tudo. Ele abaixou a mão. Não mudou asterisco tudo asterisco. Mudou o suficiente. Ficamos assim, um de frente pro outro, sem saber o que fazer com as palavras que já tinham sido ditas. Eu queria gritar, queria bater nele, queria que ele me abraçasse e dissesse que tinha sido um pesadelo, que nada daquilo era real. Mas nenhuma dessas coisas ia acontecer. E agora? Perguntei por fim. Ele suspirou longo, como se carregasse algo pesado nas costas. Agora a gente, espera. Espera asterisco o que é asterisco? Ver se sobra alguma coisa. Não era uma resposta. Era uma desistência. E pela primeira vez eu senti medo. Não dele, não dela, mas de mim mesma. Porque uma parte minha pequena, idiota, teimosa, ainda queria que sobrasse alguma coisa. E isso era pior do que qualquer traição. A porta do apartamento rangeu quando ele se virou para sair. Não fez barulho, não arrastou os pés, não deu nenhum sinal de que aquilo doía. Só andou devagar, como se cada passo fosse uma decisão pensada. Eu deveria ter dito alguma coisa. Alguma coisa que o fizesse parar, que o obrigasse a olhar para trás. Mas as palavras ficaram presas na garganta, grossas como pedras. Ele parou na soleira, a luz do corredor cortando sua silhueta ao meio. Por um segundo, achei que ia falar. Que ia se virar e dizer qualquer coisa, um pedido de desculpas, uma explicação, uma mentira. Mas só ficou ali imóvel, como se estivesse calculando a distância entre nós. Depois, sem um som, saiu. O clique da fechadura foi o único aviso de que eu estava sozinha. Desci no sofá e encostei a testa nos joelhos. O cheiro dele ainda estava no ar, misturado ao do café queimado que eu tinha esquecido no fogão. Respirei fundo, tentando engolir o nó que subia pelo peito. Não chorei. Não na hora. Só fiquei ali, ouvindo o zumbido da geladeira e o barulho dos carros lá embaixo, como se o mundo continuasse girando normalmente enquanto o meu parava. O celular vibrou no balcão. Não precisei olhar para saber quem era. Mas olhei mesmo assim. Asterisco, precisamos conversar. Não por mensagem. Asterisco. Era ela. A tela ficou borrada por um segundo. Dedos trêmulos, respiração curta. Eu deveria ignorar. Apagar a mensagem, bloquear o número, jogar o telefone pela janela. Mas não fiz nenhuma dessas coisas. Só digitei, com os dedos duros. Asterisco, sobre o quê? Asterisco. 3 pontinhos piscaram quase imediatamente. Asterisco, sobre tudo. Por favor. Asterisco. O por favor doía mais do que qualquer insulto. Porque não era um pedido. Era uma certeza de que eu ia ceder. E eu sabia que ia. Levantei e fui até o banheiro. A pessoa no espelho tinha olheiras fundas e os lábios apertados em uma linha fina. Passei água no rosto, como se isso pudesse lavar a sensação de que estava afundando. Quando voltei para a sala, o telefone ainda estava lá, a tela acesa, esperando. Não respondi. Não naquele momento. Em vez disso, abri a gaveta da mesa de cabeceira e tirei o envelope que guardava há meses. Dentro, as fotos que ele tinha esquecido na impressora. Uma delas, a gente os 3, rindo na praia, com o sol tão forte que mal dava para ver os rostos.
Outra só eles dois encostados um no outro, sorrindo como se não houvesse mais ninguém no mundo. Dobrei as fotos ao meio. Depois mais uma vez. E outra. Até que coubessem na palma da minha mão. Joguei tudo no lixo. Mas não antes de tirar uma última olhada. Não antes de sentir a pontada no estômago, a raiva misturada com uma saudade que não fazia sentido. Não antes de admitir, só para mim, que ainda doía mais do que eu queria que doesse. O telefone vibrou de novo. Dessa vez era ele. Asterisco, posso voltar? Asterisco. Fiquei olhando para as letras, tentando decifrar o tom. Era um pedido? Uma formalidade? Ou só mais uma maneira de adiar o inevitável? Digitei. Apaguei. Digitei de novo. No fim, só escrevi. Asterisco, para quê? Asterisco. E desliguei o telefone. A tela escureceu, mas a pergunta ficou ecoando na minha cabeça como se eu tivesse gritado. Asterisco para quê? Asterisco era justo o que eu queria saber há meses. Ou talvez nunca tivesse querido a resposta de verdade. O apartamento estava silencioso demais. Só o zumbido da geladeira e o meu próprio respiro, entrecortado. Encostei a testa no vidro da janela, sentindo o frio atravessar a pele. Lá embaixo, a rua seguia movimentada, indiferente. Pessoas passando, rindo, vivendo como se o mundo não pudesse desmoronar em 2 linhas de texto. O telefone vibrou outra vez. Não olhei. Sabia que era ele. Mas olhei. Asterisco para te dizer que eu não devia ter ido embora. Asterisco. Meus dedos tremiam. Não de frio. De algo pior. A certeza de que se eu respondesse, se eu deixasse, tudo voltaria a ser como antes. E antes doía. Antes era uma mentira bonita demorando para estragar. Asterisco, isso não muda nada, asterisco. Digitei. Apertei enviar antes que pudesse pensar melhor. 3 pontinhos piscaram. Sumiram. Voltaram. Asterisco, muda que eu ainda te quero. Asterisco. Fechei os olhos. A dor no peito não era mais pontada. Era um peso, algo sólido e quente subindo pela garganta. Engoli em seco. Asterisco, e daí? Asterisco. A resposta demorou. Quando chegou era curta. Demais. Asterisco, deixa eu mostrar. Asterisco. Fiquei olhando para aquelas palavras. Podia sentir o cheiro dele, o jeito como sua voz ficava rouca quando estava nervoso. Podia ouvir a risada boba que ele dava quando achava que eu não estava olhando. E pior, podia me ver cedendo. Respirei fundo. Asterisco não. Asterisco. Desliguei o telefone de novo. Dessa vez não liguei mais. A campainha tocou. Ignorei. Batidas na porta insistentes. Sabia quem era. Asterisco abre, porra. Asterisco a voz dele, abafada, mas familiar demais. Fiquei parada, os dedos gelados grudados na tela escura do celular. Outra batida mais forte. Asterisco, eu sei que você tá aí. Ouvi o barulho da fechadura. Asterisco. Respirei fundo, contei até 5. Abri. Ele estava com a camisa errada, a minha, na verdade. A que deixou aqui no último Natal. Os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado como se tivesse passado a mão nele 1000 vezes. Asterisco não vai ser assim. Asterisco a voz quebrada. Asterisco já é. Asterisco minha própria voz soou estranha, fina. Ele esticou a mão devagar. Não toquei. Não dessa vez.